Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o início, a gente está vendo um pouco sobre a questão dos portugueses, né, na América. Então, vimos, no primeiro momento, os povos que os portugueses encontraram, depois vimos a colonização e a conquista, né, desses portugueses no continente americano, e agora a gente vai ver um pouco sobre a escravidão e a resistência indígena e o Nordeste açucareiro. Então, com isso, a gente vai entender um pouco como foi, né, as consequências dos avanços da colonização para as sociedades indígenas. A gente vai ver e vai entender, né, a partir do momento como foram essas alianças, guerras e escravidão. Dentro disso tem as relações pacíficas e a formação dessas alianças com a troca de conhecimento, os incentivos de guerra entre os próprios povos para a compra de escravos e prisioneiros, a alteração de relações indígenas com a guerra e a utilização dos princípios de guerra justa para legitimar a escravidão. Então, tudo isso a gente vai ver nesse primeiro momento sobre a questão da escravidão e resistência indígena. Então, alianças, guerras e escravidão. No início do século XVI, os indígenas estavam presentes e praticamente em toda a costa brasileira, para que pudesse, né, fundar vilas e construir engenhos de açúcar nas áreas litorâneas. Os portugueses procuravam estabelecer o quê? A aliança com os povos nativos que ali viviam, que só assim eles poderiam utilizar, né, dentro dessas áreas e levantar suas vilas. Depois disso, os colonizadores passaram a comprar de indígenas aliados prisioneiros capturados em guerra para fazer o quê? Escravizá-los. A justificativa deles era o seguinte: eles alegavam que, a partir de comprar esses escravos prisioneiros, eles poderiam salvar eles da morte do ritual chamado antropofagia. Antropofagia, eu falei para vocês anteriormente, que é um ritual indígena que eles pegavam os prisioneiros de outros povos inimigos capturados, eles faziam uma festa e ali sacrificavam ele vivo, porque só assim poderiam absorver seu poder de guerra, e assim a tribo que realmente fazia isso ganharia mais poder e podia submeter aos outros povos essa força, assim que eles acreditavam no seu ritual. Com isso, né, eles praticaram, essa prática ficou conhecida como resgate. A palavra resgate foi conhecida pelos esses indígenas capturados pelos portugueses, porque eles compravam esses indígenas capturados, né, desses povos que ali fizeram aliança com os portugueses, né, e a partir daí eles escravizavam esses indígenas, né, dizendo que só assim poderia salvar eles da morte, mas era um meio que os portugueses tinham de utilizar para utilizar esses indígenas capturados para fazer mão de obra barata como escravo. E aí foi conhecido como resgate, porque eles resgatavam, né, eles desse ritual. Visando assim obter mais cativos, os portugueses incentivavam seus aliados, né, a entrar em guerra contra outros povos, né, alterando assim a relação dos indígenas com a guerra. Se antes os tupi, por exemplo, guerreava para vingar a morte de parentes, como os portugueses, que muitas vezes lhe providenciaram armas para assim de interesse deles por ter vantagem para que pudessem receber deles também a troca sobre a questão da terra para poder construir as suas vilas. Com tudo isso, essa aliança com os portugueses não impediu que muitos povos indígenas fossem escravizados por suas aldeias, também foram também alvo de ataques constantes, né, promovido pelos próprios colonos portugueses. A partir daí, esses franceses, portugueses e indígenas, a partir de 1500, várias embarcações francesas percorriam a costa brasileira traficando pau-brasil e especiaria. Alguns homens chegaram a permanecer na terra para fazer amizade com os indígenas e aprender sua língua nativa. Só em 1555, 3 navios franceses com cerca de 600 colonos chegaram à Baía de Guanabara com o objetivo de fundar um povoamento permanente. A expedição era comandada por Nicolas Durand, que nomeou a colônia de França Antártica.
A partir daí, esse grupo estabeleceu uma pequena ilha onde construíram casas, praças fortes, né? Para isso, contaria com a ajuda dos Tupinambá, que os portugueses chamavam de tamoio. A partir daí, esses indígenas forneciam, né, água, alimentos e ajudaria a levantar esses edifícios, né, para poder construir, né, esse forte vila, né, dos franceses. A amizade dos franceses com os indígenas Tupinambá transformou-se em uma aliança guerreira, né, contra os portugueses e contra os indígenas inimigos. Na ocasião, não havia, né, ainda nenhum povoamento português no local, e a presença francesa não permaneceu importante, né, por conta, né, do rei de Portugal. A situação começou a mudar só em 1557, quando a nova expedição francesa chegou na Baía de Guanabara e se uniu a um grupo inicial. A maior parte era formada de parentes, né, calvinistas, conhecidos como os huguenotes, esses huguenotes que vieram para o Brasil fugido da perseguição católica na França. A coroa portuguesa decidiu agir enviando um novo governador-geral para a colônia, né, que Mendissá, né, em 1560. A partir de 1560, ele tornou o Forte Coligny, né? A partir daí, esse Forte Coligny, 5 anos depois, em 1565, os portugueses receberam o reforço de uma frota de colonos e de indígenas aliados, comandado por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral. No local foi formado, no mesmo ano, a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. A guerra entre os indígenas portugueses e franceses se estendeu com poucas tréguas. Só em 1567, quando a aliança franco-indígena foi realmente derrotada pelas tropas de Menin-Sá, né? Os vitoriosos portugueses e seus aliados indígenas exterminaram centenas de tamoio. Tamoio, você se lembra, né? Que o tamoio era os Tupinambá, que os portugueses chamavam, né? E os sobreviventes foram realmente capturados e escravizados. A experiência da França Antártida foi realmente documentada por dois franceses, o religioso católico André Trevet, que veio na primeira expedições e publicou. E em 1557 também tivemos a singularidade da França Antártida, e o calvinista Jean Lery, né, membro da segunda expedição, publicou também em 1578 a Viagem à Terra do Brasil. Né? Em 2 obras foram realmente publicadas na Europa depois dos autores deixar realmente o Brasil. A partir daí, essa guerra justa só teve mesmo uma versão foi em 1570, principalmente em decorrência, né, da pressão dos padres jesuítas. A coroa portuguesa proibiu a escravidão de indígena, porém, para satisfazer a necessidade da mão de obra na colônia, estabeleceu que ela seria permitida em caso de guerra justa. Como seria essa guerra justa? Os portugueses chamavam a guerra justa toda a guerra empreendida contra os povos indígenas considerados inimigos, incluindo os índios bravos, ou seja, aqueles que se negavam a selar aliança com os portugueses e que se realmente aliavam aos seus inimigos, como os franceses. Os que recusavam a presença de um padre em sua aldeia, os que fugiam para os sertões e os que realmente ofereciam algum tipo de resistência à colonização. Na prática, os portugueses utilizaram o princípio da guerra justa para legitimar a escravidão, estimulavam assim a guerras contra os povos que estão realmente pacíficos com o objetivo de escravizá-los.
Tudo isso ocorreu nesse primeiro momento na aliança, guerra e escravidão, a escravidão, né? Desse primeira questão da resistência e a escravidão indígena. A partir daí, os aldeamentos jesuítas, né, a partir desse momento, foi que a comitiva de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, chegou a Salvador em 1549. Com ele vieram também os primeiros padres jesuítas encarregados de educar e catequizar os indígenas e os filhos dos colonos, visando facilitar a evangelização dos nativos. Os padres criaram várias partes da colônia, aldeamento, também chamado de missões. Os aldeamentos buscavam eliminar os estilos de vida, né, autônomos dos indígenas, catequizando assim, obrigando-os a seguir um modo de vida europeu, vestir roupas, falar a língua portuguesa, adotar nomes cristãos. Além disso, os indígenas deveriam abandonar seus rituais, apologias e muito outros seus conhecimentos tradicionais. O recrutamento dos indígenas para o aldeamento, chamado de descimento, esse descimento era feito pelos missionários jesuítas. Em nome da coroa, eles buscavam convencer os nativos a se transferir, né, espontaneamente para as missões. Caso os indígenas se recusassem por muito tempo, podia realmente ser acusado de rebeldia. E o que permitia que fossem realmente escravizados com base no princípio da guerra justa. Diversos grupos indígenas aceitaram viver no aldeamentos, acreditando que o sistema criado pelos padres garantia a proteção contra os povos inimigos e também contra a escravidão, além de permitir a convivência com outros indígenas em condições mais seguras. Nas missões, os indígenas também eram obrigados a seguir a disciplinas de avanços no trabalho, imposto pelos religiosos que administravam a mão de obra indígena e prestavam também aos fazendeiros da região por tempo determinado. Tudo isso ocorreu por conta desse primeiro momento do aldeamento jesuíta. Primeiro momento, esses aldeamentos jesuítas, eles tinham uma proposta, os padres, aumentar o catolicismo, já que vocês se lembram, lá na reforma e contra-reforma, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis por conta do surgimento das igrejas protestantes. E a partir daí, quando eles perderam bastante fiéis, quando os portugueses viram e visou os nativos também na América Portuguesa, no caso na colonização, eles perceberam aumentar, né, ainda mais seu rebanho. E só assim os jesuítas poderiam catequizar os indígenas, convencer de abandonar seus rituais e costumes para poder aumentar assim o rebanho católico. Até assim, mais na frente, a coroa portuguesa oficializou nessas colônias indígenas a religião oficial, que seria o catolicismo, aumentando assim, né, e propagando mais ainda o catolicismo. Essa também era uma visão dos pais jesuítas, fora que eles queriam catequizar os indígenas porque eles queriam utilizar eles como mão de obra barata para ser escravos para o desenvolvimento das colônias. Forma de resistência contra a escravidão. Essa forma de resistência contra a escravidão se deu no contato com os portugueses, que estabeleceu essa aliança, e forma de resistência da escravidão foi a forma que eles encontraram para que eles pudessem utilizar esses indígenas para realmente levantar a administração portuguesa dessas colônias. Então, uma das principais formas de resistência indígena à escravidão foi a fuga para o interior. Também houve casos de indígenas de povos diferentes que se uniram para enfrentar ataques das tropas coloniais. A partir do século XVII, outra estratégia adotada por muitos indígenas foi se aliar aos africanos escravizados e brancos pobres que passavam a habitar os colombos e os mocambos, povoados de resistência ao poder colonial. Mesmo assim, entre os indígenas que permaneceram aliados com os portugueses, houve espaço de liberdade. Isso porque a coroa dependia desses indígenas da boa relação com seus líderes para formar exército em tempo de guerra e para defender os territórios.
percebemos também que esse interesse dos portugueses era evitar o conflito de líderes indígenas e aproveitavam também para negociar com os colonizadores uma vida mais de liberdade para o seu povo. Além disso, como a escravidão indígena era proibido, exceto de casos de guerra justa, os indígenas escravizados podiam recorrer a um tribunal português alegando que sua captura havia sido ilegal e reivindicava sua própria liberdade. Tudo ocorreu nessa aliança, né, dos primeiros contatos dos portugueses. E a forma de resistência foi isso, que eles encontraram, né, para ser realmente julgado quando houvesse alguma questão de indeterminação dos portugueses como aqueles indígenas. Então, tudo isso ocorreu dessa forma de resistência contra a escravidão. Saindo assim dessa escravidão e da resistência indígena, entramos no Nordeste açucareiro. Então, a produção açucareira foi se expandindo entre o século XVI até o século XVII. Os primeiros séculos da colonização, o açúcar foi o principal produto para os comerciantes, para a coroa portuguesa também, que só assim ela começou a aumentar seu recurso, né, e desenvolvimento econômico. Os melhores resultados vieram, né, das capitanias de Pernambuco e da Bahia, que favorecia, né, pelo menos aproximadamente a metrópole, e pelas terras aráveis e pelos também rios navegáveis que facilitavam o transporte desse açúcar. Então, essas duas colônias, né, que promoveu o desenvolvimento maior, né, do açúcar para a coroa portuguesa. Essa atividade açucareira foi financiada pelos europeus, principalmente porque os flamengos e os holandeses, que forneciam recursos para maquinários e escravos e aumento das áreas de cultivo de refino do açúcar, era um esquema, né, que eles começaram a desenvolver, que seria o engenho colonial. Esse engenho colonial tinha uma forma de como se desenvolver. Primeiro, a lavoura canavieira era uma forma que pertencia a esse engenho canavial, que só assim se podia nutrir a cana para poder ser realmente utilizada como açúcar. A utilização da cana-de-açúcar, né? A moradia de proprietários e trabalhadores e a capela, onde se podia fazer a oração, já que era oficial, né, ao catolicismo, e a partir do momento estavam também catequizando. A partir do momento que os padres catequizavam os indígenas e faziam eles domésticos, podia ser utilizado também para mão de obra barato. Tudo ocorreu nesse primeiro momento na produção açucareira. Então, o engenho colonial ele estabeleceu essas 4 etapas que foi muito importante para o desenvolvimento da produção do açúcar na coroa portuguesa. A sociedade do engenho, como foi essa sociedade do engenho? Foi dividida, foi realmente, né, provida, né, para o desenvolvimento dessa sociedade. Primeiro, os senhores de engenho. Quem eram esses senhores de engenho? Eram grandes proprietários de terras e de escravos que administravam as atividades do engenho e moravam nas casas grandes, chamada a Casa Central. Eles podiam também residir nas cidades onde tinha negócios e atividades sociais. A partir daí tivemos a outra pertence, que é os lavadores de cana. Os lavadores de cana eram os produtores de açúcar que não possuíam engenho próprio, ou seja, os arrendários, que era conhecido, usavam a terra do engenho alheio para enquanto os proprietários cultivavam a cana das suas próprias terras e moíam no engenho de outro, assim que era chamado, né, os lavadores de cana. Trabalhadores livres, quem eram? Resultavam tarefas especializadas, como o feitor, que ele escolhia as terras, o tipo de cana e o momento ideal para o cultivo da colheita, o mestre de açúcar, que garantia a qualidade do produto final, que havia ainda o pulgador, né, e o caixeiro, que fazia a distribuição, né, desse produto final. E o último era o africano escravizado, que eram trabalhadores, né, nas plantações de engenho, que a partir daí a tarefa dele era domesticar ou as atividades manuais, que eles eram utilizados para isso, né? As suas condições de moradia e de alimentação era nas senzalas, que era chamada onde eles viviam, eram precários, sofriam muito castigos físicos, maltratos, má alimentação, e a partir daí eles desegregavam a família.
tudo isso esses africanos escravizados sofriam. Então, praticamente era a última, né, da etapa da sociedade do Egito. Então, a sociedade do Egito era formada dessa maneira. Então, no topo tinha os senhores do Egito, que moravam na Casa Grande. Depois dos senhores do Egito tinham os lavradores de cana, que seriam os arrendários e os proprietários, chamado. Depois tivemos os trabalhadores livres, que eram utilizados como feitor, onde fiscalizava as terras, e os mestres de açúcar, onde garantia a qualidade daquele produto final que era produzido pelo realmente do Eugênio. E por último, tinha a mão de obra escravizada, que eram os africanos. Felizmente, eles sofriam, moravam na senzala com péssimas condições, né? E a partir do momento que eles se negavam ou fazia o serviço lento, eles eram fortemente castigados. Então, tudo isso ocorreu nesse grande final, né, dessa etapa dos portugueses, né, na América. Tá? A partir daí a gente percebemos que foi não só uma visão dos maus tratos que ocorreram também naquele momento e o desenvolvimento de algumas questões administrativas por conta da coroa portuguesa que queria suprir a necessidade dos recursos humanos na colônia brasileira. Então, fico com Deus, até a próxima, ficar com essa grande palavra igualdade.